Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o deputado estadual Paulo Câmara. Deputado, o senhor vem de 4 mandatos como vereador de Salvador e agora o primeiro mandato como deputado estadual. Como é que é essa diferença, né? Uma coisa é legislar dentro de uma cidade, apesar de uma capital, mas outra coisa é legislar para um estado de 417 municípios. Como é que tem sido isso? Olha, primeiro eu digo que o deputado você fica no meio da ponte, porque o vereador é o primeiro embate. Porque o que acontece no município. A luz, a drenagem, a pavimentação, a encosta, o PDDU, a reforma tributária. Então isso passa da vida que mexe diretamente no cidadão. Então o vereador é a primeira porta, você está ali no dia a dia, né? É a greve de ônibus, né? É o problema do lixo, tudo está dentro da cidade. Então você otimizar o seu mandato e você ser útil àquelas pessoas que lhe elegeram é muito maior. Quando você vira deputado, você passa por um espectro de 417 municípios. Então você passa a legislar. Quanto legislador, a minha grande dificuldade foi identificar um projeto que atingisse a vida do cidadão. Porque quando eu fui vereador, eu fui autor do IPTU Verde. Né? IPTU Verde hoje é uma marca que foi premiada na COP21 entre os 100 projetos mais sustentáveis do mundo na França. Então, meio ambiente, estabilidade, estamos agora no mês de junho, 5 de junho, comemora o mês do O senhor está tentando levar esse projeto para outros municípios do Agora, tentando replicar para cidades acima de 200 mil habitantes. Você colocar ou implementar um projeto desse cidade de 20 mil, que a grande maioria dos municípios do nosso estado, é mais complicado. Mas cidades como Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, tem densidade, tem receita, dá para aplicar. Basta apenas a compreensão do executivo. Enquanto deputado, é você se achar. Porque você fica, como é que eu vou atingir a vida do cidadão? Através das emendas, é uma infraestrutura, uma obra que você leva, mas enquanto vereador eu fazia isso. Mas enquanto legislador, como é que eu posso ser útil àquelas pessoas que confiaram em mim o voto e ser útil à sociedade como um todo? Porque o parlamento, você está ali, você sobe na tribuna, você debate, você discute o projeto, mas o cidadão que está lá na ponta, o que é que você vai fazer? Então foi uma reengenharia, me reinventar, tentar descobrir projetos que pudessem atingir a vida do cidadão. Foi quando eu comecei a pesquisar e teve um projeto que me marcou muito, né, que foi o da dislexia. Porque sim, o senhor falou sobre isso, né? A Semana Nacional, Semana Estadual de Conscientização da Dislexia. Eu era um leigo no assunto e quando fui procurado pela Associação Baiana de Dislexia para tratar desse assunto, trazer para o assunto público, eu disse, olha, o que é o disléxico? Não conhecia, confesso a você que não a sabia, e como em público. Imagina um cidadão comum, só aquele que tem um filho disléxico que consegue compreender. E eu fui compreendendo. 5% da população mundial, mais de 10% tem dislexia. E quando eu levei esse assunto a público, eu descobri amigos meus pessoais que eu frequento a casa que têm filhos disléxicos e que eu nunca tinha percebido, que é uma coisa tão fácil de ser descoberta. A dislexia é um transtorno de aprendizagem, não consegue compreender. Se você botar um texto para a criança, ela não consegue ler. Muitas vezes essa criança acaba sofrendo bullying, né? Bullying é um termo forte, mais forte que me marcou enquanto pai, quando a associação me disse que as crianças têm fobia escolar. Imagine você, Carol, ter um filho que tem medo de ir para a escola. Quando a escola é um lugar aprazível, convívio social, você passa a ter convívio, você passa a compreender o que é o convívio social na escola desde a infância, convivendo com os diferentes, respeitando, sabendo o que é o mais velho, o que é o mais novo. Esse é o convívio social. E uma criança ter medo de sair da sua casa para a escola, porque aí vem um bullying, vem os maus tratos, vem a falta de compreensão, porque a pessoa até poder compreender que ela não sabe ler porque ela tem dificuldade, e é uma criança tão inteligente como qualquer outra. Porque se eu estiver lendo um texto, ela vai compreender e vai entender perfeitamente. E às vezes tem muito mais sensibilidade de compreender aquele assunto, ter conhecimento, do que uma pessoa normal. E com a instituição da Semana Estadual de Conscientização da Dislexia, é o primeiro passo para políticas públicas serem aplicadas nas escolas estaduais? Não tem a menor dúvida, porque você começa a introduzir esse assunto. A associação capacita e treina os professores e os diretores, que é a primeira etapa, né, que está ali na frente, que pode identificar visualmente. Quando você vê uma criança ali no canto mais tímida, quando você vê uma criança faltando a aula, quando você vê uma criança que o professor manda ler e ela não quer ler, conversa, chama no canto. Então, o professor e o diretor tem essa habilidade para ser treinado e capacitado. Isso é feito de maneira gratuita. E eu não sabia disso. Então, quando você começa a introduzir esses assuntos, e já consegui fazer isso aqui no município de Salvador, através da Secretaria de Educação, mas atender aqueles que mais precisam. Porque um filho meu, Carol, eu posso pagar uma fonoaudióloga, eu posso pagar um psicólogo, eu tenho meios de tentar resolver. E uma criança que tem dificuldade, que mora no bairro Pacarite, que tem um pai desempregado, que tem um pai e a mãe desempregada. Será que essa criança não merece a mesma oportunidade que meu filho? Porque ela é disléxica?
Com certeza. Agora, deputado, eu queria falar sobre um outro ponto. O senhor faz parte da Comissão Permanente de Políticas Agropecuárias, não é isso? Do Estado, Políticas Rurais do Estado. Quando a gente falava no bloco anterior sobre a questão da corrida estadual, e a gente vê muito no debate político, no momento de corrida eleitoral, se falar sobre saúde, se falar sobre educação, segurança, claro, são pautas extremamente importantes. Mas num estado como o nosso, em que a agricultura é extremamente importante para a economia do estado, pouco se fala na corrida eleitoral sobre o que fazer para alavancar esse setor. O senhor que faz parte dessa comissão, o que é que o senhor acha que deve ser debatido nesse cenário político para o próximo governador do estado? Olha, eu escolhi a minha bandeira, o agronegócio. Eu não conhecia o agronegócio, depois que eu compreendi a dimensão do que significa o agro, na Bahia é 23%, para o Brasil 27% do PIB. Então, quando eu digo que os governos governam de costas para esse setor, é porque não consegue compreender, não consegue estudar. Nós temos hoje, Carol, o segundo melhor algodão do mundo. Está ali em Luiz Eduardo Magalhães, só pede para o algodão australiano. Nós batemos recordes de safra em todos os setores, está aqui na Bahia. O que há de melhor de tecnologia no mundo se encontra no Oeste. Se você vai para a região Norte, a fruticultura, tão importante quanto. Se você vai para a área da pecuária, Itapetinga, Itamaraju, que é o maior rebanho que nós temos hoje, né? Você vê a região de Mucugê implementando uva. Ali está o maior plantador de batata Norte e Nordeste. Então, a nossa Bahia é muito rica. E qual o maior entrave, então, para o desenvolvimento desse logística, setor? Porque a logística de uma estrada vicinal para o escoamento da agricultura serve tanto para o pequeno e médio agricultor como para o grande. Internet, para que você possa fixar cada vez mais o morador rural no campo, né? Treinamento e capacitação. Porque se você não consegue treinar e capacitar, hoje, só para você ter ideia, Carol, um operador de máquina, uma colheitadeira de algodão, o salário é R$ 7.500 por mês. Mas ele tem que ter um treinamento, que a máquina parece a NASA, né? Tela de computador, parece uma tela de avião, que a de mais moderna está lá dentro. Então, capacitar e treinar a parte da logística, né, de escoamento de grãos e, acima de tudo, fixar as pessoas no campo. Porque se você não consegue dar oportunidade para o pequeno e médio, é o que coloca a comida na nossa mesa, não é o grande agricultor, é o pequeno e médio, você tem que incentivar, você tem que dar treinamento, você tem que levar tecnologia, você tem que levar financiamento, para que eles possam também sobreviver e conseguir competir. Que é aquele que tem 2, 3, 4 hectares, que faz ali, ou tira seu leite, ou planta ali a sua mandioca para vender a sua farinha, associar cooperativas, né? A cooperativa Jaíba, no oeste da Bahia, é uma referência no mundo. A Ferrovia Oeste e Leste, essa obra promete melhorar essa questão do escoamento. Você acha que isso é uma solução? É um novo vetor de escoamento. Ali vai ser um vetor de crescimento enorme para o nosso estado, não tenho a menor dúvida disso. Né? Quando você vê aquelas estradas da nossa Bahia, o Brasil todo, né? É rodoviário, mas a qualidade das nossas estradas são muito ruins, péssimas para não dizer ao contrário. E quando você vê uma ferrovia dessa praticamente implementada, com escoamento ali para o sul do nosso estado, vai ser uma grande ajuda, né, para esse escoamento da nossa produção. Deputado, a gente não pode deixar de falar também sobre os casos de Covid. A gente viemos de 2 anos muito difíceis e apesar de uma baixa, né, no número de casos, a gente tem visto aí os números voltando a crescer. Né? Alguns municípios do estado, inclusive, já começaram a decretar novamente o uso de máscara em locais fechados. O que é que o senhor acha que deve ser o papel da Assembleia Legislativa nesse momento em relação a isso? Olha, primeiro, acompanhar de perto, né? O que é de positivo nessa notícia é que não está havendo número de mortes. Minha mãe pegou recentemente, minha sobrinha pegou agora, né? Irmãos meus pegaram nos últimos 3 meses para cá. É o que se falava, vai todo mundo pegar. Se eu peguei, não me disseram. Né? Ou eu sou assintomático, porque eu nunca tive nenhuma cana, mas até agora, todos os testes que eu fiz, eu não peguei. Agora, a vacina é extremamente importante. Não deixar de vacinar. Principalmente aquela pessoa que já tomou a 2ª dose, 3ª dose, e já ir para a 4ª. Tem que vacinar. É essa vacina que vai nos proteger. E o uso da máscara, acho que deve começar a repensar para se usar. Em aeroportos e avião não deixou de usar. Por que não em locais fechados? Né? Escolas. Né? Acho que tem que começar a repensar, porque a gente não quer, de novo, é o fechamento do comércio. Aí, minha amiga, se tiver isso, aí é uma quebradeira geral. Porque essa pandemia foi uma crise social, econômica, né, e de saúde. Foram 2 anos muito difíceis para todos. Hoje eu estava recebendo no meu gabinete o presidente da Associação de Garçons. Um dado aqui, um quadro que ficou 2 anos praticamente, né, sem ter o que fornecer. A parte de eventos, então, nem se fala. Imagine se você volta a passar numa crise dessa. Aí não aguenta país, ninguém aguenta. Você acha que seria o momento, então, de voltar a se obrigar o uso de máscara em locais fechados? Eu sou muito pela ciência. A partir do momento que o secretário de saúde ou a ciência entender que deve voltar, eu sou o primeiro a voltar a usar com a máscara.
Um outro assunto também, deputado, que a gente não pode deixar de falar é sobre o preço da gasolina, né? A gente está vendo a Bahia tem um dos maiores preços, se não for o maior preço da gasolina, do litro da gasolina no país, e se fala muito sobre a questão da redução do ICMS. Essa semana, inclusive, o secretário da Fazenda do Estado chegou a falar que se houver essa redução do ICMS, isso vai afetar diretamente a saúde e a educação do Estado. O senhor acha que esta é a solução para se reduzir? Eu acho que é uma cortina de fumaça. É mais uma informação que o governo tenta passar para ludibriar você, baiano, você que está aqui. Eu vou lhe dar um número, isso não sou eu que estou dizendo como deputado de oposição, está na tela. A Bahia arrecadou nos últimos 7 anos 37,2 bilhões de reais em ICMS de combustível. A Bahia, no ano de 2021, arrecadou 7,2 bilhões de reais. A Bahia, através do ato COTEP, do preço médio ponderado ao consumidor final, através da Secretaria da Fazenda do Estado, aumentou nos últimos 18 meses 62% o preço do diesel da gasolina. A Petrobras é responsável também pelo aumento, mas a Bahia tem sua parcela de contribuição muito forte. Se esse dinheiro que estivesse sendo arrecadado, tivesse sido aplicado na saúde, na educação, vamos falar de educação, como o secretário falou, mas nós temos a pior educação do Brasil por 2 anos consecutivos. Se esse dinheiro fosse aplicado na segurança, como o secretário falou... E qual a solução, então, para se reduzir o valor da gasolina? Eu acho que o governo não quer cortar na carne. Porque o que a gente propôs? O que é que eu propus? Olha, vamos fazer um gesto com os baianos, vamos reduzir temporariamente e depois voltar por 6 meses, por um ano, mas o governo da Bahia precisa fazer um gesto com a população. Ninguém aguenta mais, porque isso impacta diretamente no frete, no preço da cesta básica, na passagem de ônibus. A passagem de ônibus, o governo da Bahia é o único que não quer reduzir. Por quê? Quem que pega ônibus? Eu pego ônibus, você pega ônibus, quem pega ônibus é o funcionário que precisa sair de Carajás para vir para cá. Então o governo não pode reduzir de 7 bilhões de ganho, de lucro, de ganho, de injetado, de receita, para 5,5 bilhão. O que é que ele vai fazer com tanto dinheiro em caixa? A questão é ter a garantia de que a gasolina realmente vai se reduzir com o corte do ICMS. Aí a cobrança do executivo. A partir do momento que o governo faz o seu papel e reduz, ele tem meio de fiscalizar, cobrar diretamente. O que não pode é o governo não fazer o seu gesto, não cumprir a sua obrigação momentânea, porque o Estado precisa, a população mais carente precisa. E a minha indignação é essa, porque se esses 7 bilhões que ele arrecadou nos últimos 14 meses, nós tivéssemos uma educação de excelência, nós ficamos 1 ano e 4 meses sem um dia de aula letiva. Imagine o prejuízo para esses alunos do ensino médio. Aí depois vai dizer que o ano 2020, 2021 vai ser dado em 1 ano só. Isso é conto da carochinha. Os alunos foram passados a toque de caixa, constrangendo os professores. Todos foram aprovados, sem meritocracia, sem nada, sem nenhum tipo de prova. E esse dinheiro em caixa para quê? Para colocar agora na época de eleição, colocando 1,5 bilhão em construção de escolas. A pergunta é, como é que vai ser essa escola? Como é que vai ser a capacitação do professor? Que logística vai ter? Então, construir para botar na mão de empreiteiro 1,5 bilhão em uma época dessa? Isso não é justo com a nossa população. Deputado, vamos para mais uma pausa na nossa conversa. O Boa de Entrevista vai para mais um rápido intervalo e volta já.